Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal e hoje eu também não estou sozinho, vocês já sabem, sempre muito bem acompanhado nas minhas segundas-feiras e aqui estou com um cara realmente especial, não só dentro do mercado, mas também que faz parte aí da minha vida. Hoje eu trouxe o meu sócio, meu parceiro, meu amigo, meu camarada Leonardo Duncan. E aí, parceiro, tudo bom contigo, irmão? E aí, meu mano, que honra, hein, cara? Que honra. Eu tava esperando esse convite aqui já, pô. Vários convidados ilustres. Eu falei, pô, será que a minha hora vai chegar? Eu tava deixando tudo no filé mignon, mano. Eu tava ajustando câmera, som e os caralho aí pra poder receber você, pô. Ah, aí sim, aí sim. Tava esperando outras placas ali aumentar também. É. Não, cara, mas muito feliz que você tá aqui, Leozão. A gente tava conversando um pouquinho no bastidor, né? Da intenção desse podcast, desse novo formato que eu tô fazendo aqui dentro do meu YouTube. E, cara, eu acho que casa muito com um vídeo de hoje, sabe? Porque você é um cara que eu posso dizer que acompanhei por um bom tempo, né? E continuo acompanhando, até porque a gente é sócio, a evolução dentro do mercado, os desafios que surgiram, muitos deles eu estava do seu lado ali, vi acontecer, né? Coisas que já haviam acontecido comigo, então muitas vezes passou um filme na minha cabeça, muita coisa a gente descobriu junto também, e eu acho muito da hora poder trazer esse ângulo, tá ligado? Aqui dentro, em formato de entrevista contigo. Mas, cara, pra quem não te conhece, por favor, se apresenta aí. Quem é o Leonardo Duncan, de onde veio, pra onde vai, o que come, o que que eles fazem. Fala aí pra nós. Então, bom, primeiramente, meu nome é Leonardo Duncan, né? Antes de falar, acho que um pouco de mim, né? Sou casado com a minha maravilhosa esposa Larissa, responsável ali talvez por um grande ponto de inflexão da minha vida, né? Galera que me conhece hoje, que está me conhecendo agora, com certeza de uma versão completamente diferente de alguns anos atrás. Eu sou do Rio de Janeiro, atualmente moro em Curitiba e daqui só saio para fora do país, cidade maravilhosa que é Curitiba, segura, muito boa, organizada. Espero que não saibam disso, né? Não deveria nem estar falando sobre isso na internet. Não venham para cá, é muito frio. Deixa do jeito que tá pra nós, por favor. Já tá bom aqui. Mas eu nasci numa cidade do interior do Rio de Janeiro, me mudei para a capital com 16 anos. Lá fiquei até os meus 31 anos, né? Então passei mais da metade da minha vida na capital do Rio ali. Aprendi bastante coisa, vivi uma vida ali, uma infância muito bacana, né? Eu posso dizer, na cidade de interior que eu nasci. Depois eu deslumbrei um mundo completamente diferente numa grande capital, né? A galera que é do interior e muda para cidade grande vai entender do que eu estou falando, né? Um mundo completamente diferente. E por lá eu, enfim, fiz a minha carreira, né? De trabalho CLT e tudo mais. Uhum. Conheci a minha esposa no Rio de Janeiro, ela é carioca também. A gente se mudou juntos aqui para Curitiba. E conheci também o digital ainda no Rio de Janeiro, né? Nessas nossas aventuras ali de sair da CLT, empreender. Acho que todo mundo ali, quando foi para a pandemia, e teve mais tempo dentro de casa, acabou começando a pensar, pô, o que que eu vou fazer da minha vida, né? E a internet Total. surgiu na minha vida nesse momento. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre jornada aqui na frente, então eu vou deixar para a gente falar um pouco mais sobre isso lá na frente também, né? Especialmente nessa parte digital. Mas o que eu posso dizer assim de antemão é que eu sou, cara, um homem feliz, assim, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me permite viver, pelas pessoas que Ele me permite conhecer, muito também pelas adversidades que Ele me permitiu passar para que eu evoluísse o tanto que eu evoluí, né? As pessoas que Ele colocou na minha vida, sou muito grato pela sua vida, Sérgio, você é um grande amigo que eu tenho, né? Então, posso dizer que, cara, eu sou um homem grato, feliz, né, na maior parte do meu tempo. Sou bastante disciplinado, né? Quem me conhece mais de perto sabe, eu sou o cara da planilha, eu tenho uma rotina muito certinha, eu sou muito cri-cri com essas coisas. Eu creio que boa parte do meu sucesso, além de, óbvio, outros elementos, veio muito disso, né? Eu tenho essa questão da disciplina muito forte na minha cabeça, porque eu entendo que eu preciso fazer o que eu preciso fazer, querendo ou não, motivado ou não. Eu preciso sentar aqui no PC e resolver o que precisa ser resolvido, fazer o que precisa ser feito, com um sorriso no rosto ou com a cara amarrada.
não importa, eu preciso fazer isso, vem muito da disciplina, né? É, aprendi ao longo dessa jornada também. É engraçado falar isso, né? Mas eu não era um cara que lia, né? Hoje a galera me vê lendo, tudo mais. Eu posto trecho de livro. Galera, eu não li até meus 30 anos nenhum livro, tá ligado? Tudo que eu li foi de 30 anos pra frente, tá ligado? Então existia uma vida completamente diferente antes dos 30 e depois Ah, da ali do. brejinha, né? A vida da brejinha. É, pô, tinha muita cerveja, muita breja. Antes dos 30, você é louco, pai. Muito Rio de Janeiro é torresmo, pai. louco. É, pastelzinho, empadinha, cerveja, você é louco. Mas a vida deu 180 graus ali, né, com a chegada do digital, de certa forma. Mas acho que, bom, vamos trocar mais ideias sobre isso, né? Senão virar um Total, irmão. monólogo aqui, Total. Não, conversando aqui, beleza. vamos desenrolar. Bom, galera, porra, muito massa. Eu gosto de sempre entender um pouquinho, né, das pessoas. Acho que é legal para a gente ver que no digital realmente existe uma boca, uma porta de entrada muito ampla, né? Muito ampla. Vem galera de tudo quanto é lugar, de cidade, de gênero, obviamente, de idade, da ocupação dentro da CLT ou não. Então, isso é muito legal a gente ver que realmente é um mercado que abraça, né, todo mundo. Tem uma frase aí que eu sempre dou os créditos aí ao Paulose, né, que foi dele que eu escutei, que ele fala assim que o mercado é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para este mercado, né? E aí você citou a questão da disciplina, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão de fazer o que precisa ser feito. Mas antes de chegar nesse ponto da disciplina, Léo, eu tenho uma curiosidade, né? Na verdade, como eu já sei um pouco do seu background, já sei um pouco da sua história, porque a gente conversa, você já me falou várias vezes, eu queria que você falasse para a galera um pouquinho mais sobre isso daqui que você citou, da vida, né, no interior. Eu não sei quantos habitantes tinha aí nessa cidade, quantos habitantes tem mais ou menos? Cara, eu acho que a cidade como um todo, ela deve ter umas 400 mil pessoas. É uma cidade Uhum. grande no norte do Rio de Ah, Janeiro, tá, mas no interior ainda assim, né? tá. Mas acho que como uma boa cidade do interior, as pessoas elas não flutuam na cidade inteira. Eu vivia, né? Se fosse marcar meu passo, sabe, campo de futebol, quando vai ver onde o Sim. jogador percorre, eu É andava só sempre no mesmo aquela lugar. que não tem muita coisa para fazer, né? Não tem muita Ficava sempre novidade. ali, né? As mesmas Aham. pessoas, o mesmo shopping, a mesma galera, era a mesma Total. coisa sempre. Então a Legal. cidade era grande, mas para mim era pequena. Sabe por que que eu te perguntei isso aí, cara? Porque, falando inclusive com a sua irmã, ela citou uma coisa que ela até falou lá no nosso evento, que foi assim, que, em geral, as pessoas, né, em cidade interior, ela notou que parece que o pessoal tem uma mentalidade um pouquinho mais escassa, um pouquinho mais mão fechada, um pouquinho mais nesse sentido. Você notou isso lá na cidade onde você morava? É uma realidade? Você mudando, por exemplo, para o Rio de Janeiro, depois para Curitiba, você conseguiu ver esses pontos muito nítidos, assim, em questão de mentalidade na cultura da galera, ou nada a ver? Você achou que isso daí influenciou ou não? Cara, absolutamente sim, né? Eu creio que numa cidade de interior, em geral, você vai ter ali menos acesso a determinadas coisas, né? Uhum. Hoje, dá um exemplo hoje, né? A minha irmã, ela tá aqui em Curitiba nesse momento, né? E a gente saiu para almoçar, daí ela conheceu o chocolate Milka, pô, que é um chocolate super conhecido no mundo todo, mas ela conheceu, sei lá, há um mês atrás. Que Então, o loucura. acesso a determinadas coisas, eu dei um exemplo aqui esdrúxulo, mas é o acesso a determinadas coisas, mas que existe a internet e tal, mas o que você vê na prateleira do mercado, que você acaba tendo acesso, é muito menor, né? Muito menos coisa quando você compara com uma cidade como Curitiba, como Rio de Janeiro, como uma grande capital, por exemplo, né? Eu creio também, cara, numa coisa que é o seguinte, o ambiente, ele dessa cidade e isso vai valer para qualquer cidade, né? Mas tem uma resistência no Rio de Janeiro, numa cidade grande como Curitiba, Rio de Janeiro, você consegue às vezes flutuar entre o ambiente de uma pessoa multimilionária e uma não, muito mais fácil. Numa cidade de interior, esses grupos parecem que são mais fechados. Você tem uma resistência maior para você conseguir entrar e trocar ideia com uma pessoa que tem uma mentalidade às vezes um pouco mais avançada, né? Esses grupos, eles Interessante. são muito mais restritos, assim, por dizer, né? Acho que por uma questão cultural, realmente, sabe? A pessoa viveu assim, tá naquele jeitinho dela desde sempre e tal. Uhum.
é um ponto que eu posso dizer que eu notei. Eu saí da cidade que eu nasci, hoje eu tenho 33 anos, eu saí com 16. Então, eu já saí de casa, eu já vivo fora da cidade em que eu nasci há muito mais tempo, né? Do que Uhum, eu vi. E levando em consideração que quando tu é criança, tu não lembra de tanta coisa assim, a uhum. minha irmã, ela observa até mais coisas do que eu, né? Ela acaba vivendo até lá, mas hoje ela tem uma percepção melhor. A minha era muito de criança, de colégio, das coisas que eu via. E quando eu voltava, isso é legal, né? Porque eu percebo que as pessoas vivem basicamente a mesma vida que viviam quando eu saí de lá. Então, parece que a fita ela tá se repetindo, sabe? Entra ano, sai ano, e eu só vejo as pessoas envelhecendo. Eu não vejo as pessoas enriquecendo, melhorando, prosperando, sabe? Furando aquela bolha, saindo daquela zona, que podemos chamar de zona de conforto ali, de certa forma, né? Porque é confortável a forma que você vive, então você não vai querer sair muito daquilo, né? Não existe uma provocação de um ambiente que te estimule a crescer, um ambiente que te force a Total. crescer. Poxa, quero aquilo outro, né? Sim. Então, É, bem acho por que o que aí. o Léo tá querendo dizer aqui também, né, parceiro, é que não é uma cidade muito midiática, né? Então aqui, por exemplo, em Curitiba, Rio de Janeiro, que são cidades que recebem mais grandes shows, recebem, tem um polo industrial muito forte, tem muito, é uma cidade muito de business também, né? Você acaba sendo colocado à prova a todo momento, vendo situações ocorrerem na sua frente, né? Enquanto nessas cidades do interior, não que não aconteça, mas é com uma recorrência muito menor, né? E aí você meio que fica fadado, às vezes, a você cair no comodismo, aquele negócio de guardar o dinheirinho debaixo do colchão, aquela parada. Eu falo isso porque quando a sua irmã falou, e agora você falando isso daí, eu falei, caramba, eu tenho parente em Ponta Grossa e é exatamente essa sensação que eu tenho. Toda vez que eu vou lá, assim, uma modificação é a calçada que estava quebrada quando eu era criança foi arrumada agora, tá ligado? É nesse Uhum, nível. É nesse nível. uhum. E parece mesmo que eu tô lá, parece que o negócio parou no tempo. E aquilo me incomodava muito, né? Tem gente que gosta e tá tudo certo. Mas é interessante. Aí, cara, tem uma parada que eu não sei se você ia falar sobre isso ou não, mas já pulando, se a gente está comparando uma cidade grande, né? Estamos comparando aí Curitiba, que você está morando agora, por exemplo, com aquela sua cidade do interior, eu sei também que o seu pai tem até hoje, né? Uma fazenda, né? Acho que é o fazenda o nome que ele Uhum. tem, né? Tem, Uma tem. fazenda, criação de gado e tudo Sim. mais. E é uma cultura ainda mais diferente do que a cidade que você está morando agora. Só que, no entanto, acredito eu que aconteceram muitas coisas que te ajudaram a formar o Leonardo disciplinado, principalmente nesse momento. Você pode contar um pouco sobre isso, irmão? Claro, claro. Um exemplo de disciplina que eu tenho era do meu pai, né? Meu pai sempre foi um cara que eu sempre vi ele viver aqui aquela disciplina de acordar às 4 da manhã. Cara, acordar, eu não via, né? Mas eu sabia sei lá, desde que eu me entendo por gente, que a rotina dele era essa. Ele saía muito cedo, voltava muito tarde. Você vai crescendo, você vai entendendo um pouco isso. Então, acho que talvez isso eu tenha puxado até dele, sabe? Analisando até o que você falou, isso vem de certa forma do meu pai, assim, pelo que eu pude presenciar quando eu era moleque e tal. Via que ele era um cara, tipo, cara, pensa num cara meio chato com saúde, assim, tipo, você falasse pra ele que água misturada com tal coisa era bom, ele bebia aquela bendita daquela água, sabe? Ah, Ele ele era ia um cair cara. duas vezes CL, pai. Ih, mano, até hoje ele cai, tá? Depois até posso contar. Mas assim. E quando, no momento da minha vida, assim, que lá atrás eu não tinha muito esse convívio com o meu coroa, no aspecto de ir para fazenda, era mais molecão, assim, tipo, um final de semana ou outro, para andar a cavalo, charretinha e tal, poucas Uhum. memórias, assim. Não era tanto que eu ia para lá. Depois eu me mudei para o Rio também, aí, putz, perdi mais o contato ainda. Quando foi meus 27 anos, eu voltei, né? Pedi demissão da empresa, voltei para trabalhar ali com meu pai também um pouco, a dar uma ajudada, tipo, conhecer um pouco melhor meu pai também, acho que foi um movimento muito importante uma decisão muito importante que eu tomei na minha vida, que foi essa. Eu tomei a decisão pensando numa coisa, tipo, para acertar em uma coisa, acabei acertando numa muito maior, que foi estabelecer uma relação muito melhor de pai e filho. Cara, acho que foi um dos grandes ROIs que eu tive na minha vida. Hoje eu troco ideia com meu pai no telefone
e comecei a estabelecer essa relação de pai e filho depois de 27 anos, sabe? Tipo, de vida. Uhum, É um grande ganho, eu carrego isso com muita alegria no meu coração. E quando eu tive esse acesso, né, ao meu pai, eu também conheci a galera que trabalha lá, né, no dia a dia e tal. E com certeza, cara, é uma diferença muito grande ainda, mais comparada, porque é uma galera que teve ainda menos acesso a algumas informações, né? uhum, Então, às vezes a conversa, tipo, poxa, futebol, são pessoas de ótimo coração, são pessoas que desenvolvem, cara, eu acho que a mente dessas pessoas. Teve um cara lá que, tipo, ele faz dinheiro com tudo, cara. Ele não para, sabe? Porque ele mexe com abelha, daqui a pouco ele tá com não sei o quê. É um cara, sabe, desenrolado, mas é uma galera que, tipo assim, às vezes é muito trabalho para pouco resultado. Eu acho que a internet também, né, ela ajuda a gente a enxergar uma coisa que se essa galera tivesse um pouco mais desse tipo de acesso, com a força de vontade que tem para executar determinados trabalhos, chegaria muito longe. E quando eu comecei a essa retomada com meu pai, viver um pouco desse dia a dia, viver um pouco desse dia a dia do real interior, chão batido, acordar, porra, galo cantando, pô, tu acorda ali com galo cantando, bem tipo novela mesmo, e viver um pouco dessa realidade, cagaço de isso. dormir sozinho, que eu tô Pô, ligado. cê é louco, mano. Deu determinado horário, aí tem um barulho estranho lá fora. Eu falei, meu compadre, para tu me pegar, tem que vir aqui dentro de casa. Daqui eu não vou sair, pai. Tá ligado? Daqui eu não vou sair. Eu abri a janela, não dava para ver nada. Falei, se passar pelos cachorros, chegar aqui em casa, aí. É, mano, a primeira amizade que se faz em fazenda é com pitbull, pai. Não é nem pitbull, é É pastor alemão. Rottweiler, mano. É Se Rottweiler, passar pastor do alemão, caralho. Rottweiler e chegar aqui, aí a gente vai resolver, mano. Agora eu vou botar minha cara, tá maluco? Ó, galera, esse daqui é um hack importantíssimo pra você que nunca foi morar na fazenda, hein? Faça amizade com os cachorros. É o único amigo que Exatamente, você mano. vai ter. Deixa lá, Ai, deixa se caraca. entender com os cachorros. Se passar de lá, a gente resolve. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Só pra eu entender a linha do tempo, então. Você, cidade de interior, aí a gente pulou uma etapa, a gente já vai retomar nela. Foi através da CLT, você foi morar no Rio de Janeiro, capital mesmo, e aí Isso, depois, que com 27 anos, eu acredito eu, você foi isso. aí para essa situação na fazenda. E aí, cara, é muito louco, né? Porque vida no interior, daí você foi para capital, porra, a fazenda, tipo, cara, culturas totalmente distintas, a cabeça da galera, o estilo de fazer as coisas. E no Rio de Janeiro você tinha um bom salário, né? Você trabalhava numa grande empresa, e aí você tá ali na fazenda, e eu sei que ali você tá muito em contato com a galera que, porra, tá fazendo as paradas do dia a dia da fazenda. Não tem frescura pra fazer porra nenhuma, tá ligado? O negócio é. Como é que Ah, não foi tem. pra você, cara, essa parada, tá ligado? Tipo, foi um choque, você já Nossa. esperava? Como é que foi essa parada? Não, era loucura, né? Que na minha cabeça eu ia, pô, só ficar com meu pai de boa, né, mano? Vou fazer uma paradinha ou outra com meu coroa e tal. Mano, meu pai me deixava lá de manhã, ó, Peraí, vai que com fulano. até bugou a câmera aqui, mano, depois dessa. Ai, É, ai. é sempre assim, é expectativa e realidade. Tudo na cabeça do meu pai, eu tava indo lá pra trampar com os caras. Na minha cabeça, eu tava indo lá pra fazer, tipo, outra parada, tá ligado? Uhum. Só que no final, mano, é a cabeça do meu pai que venceu, né? Então ele me deixava lá, hoje tu vai pro fulano fazer tal coisa. Cara, sol de 40 e tantos graus. Caraca, Tô mano. indo lá, mano. Aí era cava isso puxa a cerca e faz isso, e não sei o quê. Cara, de tudo um pouco eu fiz lá, cara. Tu corta a árvore, tu mexe com isso, tu vai levanta peso. Aí, cara, ferroada de marimbondo, era bicho que tu nunca viu, mano. Era só tranquilo. O boi se encosta em você, moçada. O bicho de não sei quantas toneladas, se ele dá Nossa, uma desmantelada aí que e vai, mata você na hora. ele tem uns Esmaga tudo vídeos com os lá, ossos. nossa, levando comida para animal. A gente passava no meio da boiada, cara, os boi grandes pra caramba. No início eu Sério, cara. ficava com o maior medo. Falei, pô, se Deixa eu esse bicho mudar. tiver pequena noção que ele é muito mais forte do que eu aqui, cara, tipo assim, é uma realidade muito, é um contato, acho que todo mundo poderia passar um pouco por isso. Sim. E o mais legal, cara, o que eu passei lá
foi que eu comecei a, tipo, a... Antigamente eu pedia, era muito, precisava de um terceiro para resolver uma coisa em casa, furar isso. Cara, depois desse estágio que eu tive lá de 3 anos com o meu coroa, meu irmão, eu resolvo tudo, tá ligado? Tudo tem solução. Botar a mão, resolvo, furo, quebro, faço isso. Então, tipo, foi muito maneiro. No início, cara, eu Massa. falava assim, cara, como é que pode? A mão ficava esfolada, né? Porque tu ficava cavucando buraco e puxa a cerca, Sim. daqui a pouco tu se machucava, né? O pé ficava arrebentado, coisas assim do dia a dia que uma pessoa da cidade não tá acostumada, pô. Pega Não. Uber, não sei, transporte público. Cara, aquele solzão 45 graus que na sombra tá mais quente que no sol, nunca vi na minha vida, tá ligado? Mas assim, e era uma aprovação. Só que eu fazia aquilo com uma alegria, tá ligado? Nesse momento, tipo, foi muito importante para mim esse momento que eu falei para tu, né? Com meu pai e tudo mais. Pô, foi muito bom. E foi muito bom também para eu entender, cara, que eu precisava buscar o meu próprio caminho. Tipo assim, eu fui entendendo que, cara, não, beleza, eu vou ficar com o meu coroa aqui e tá tudo bem. Só que depois eu comecei a entender que, tipo, cara, esse rolê aqui é do meu pai, cara. Eu preciso traçar meu próprio caminho, sabe? Quanto, Tipo, quanto tempo durou isso aí, Leozão? o Quanto tempo meu você pai, ficou ali com ele? eu fiquei 3 anos com meu pai ali, né? Três Aham, anos trabalhando com ele, eu ia para lá 2 semanas por mês, ficava 2 semanas lá, uma semana com ele. ah, Fazia a tá. parte operacional quando eu estava lá presencialmente e fazia a parte de gestão quando eu estava fora de lá. Então, tipo, Porra, foi controle de bastante planilha. tempo, né? 3 anos. Foram três Caraca, anos ali. não sabia que tinha sido Nesse 3 anos. nesse meio tempo, tipo, no primeiro ano, eu percebi que, cara, eu tinha muito mais para dar e pouco tempo eu ficava lá, pela distância. Dava, tipo, 4 horas da capital do Rio. Eu Uhum, já era casado na época, tipo, não tinha a menor condição de eu voltar para a cidade. E eu fui entendendo que eu falei, poxa, já que eu preciso procurar meu próprio caminho, aí uhum. surgiu a oportunidade de eu e mais um camarada abrir um cachorro-quente lá no Rio, né? Esse, Eu falei, esse pô, preciso de camarada uma aí, parada. ele era da época da escola, ele trabalhou com você na empresa que você estava antes. Como é que foi essa parada? Não, eram as amizades que eu desenvolvi, não pelo trabalho, mas amigos de amigos que Pela foi empadinha e criando. breja, não? Hã? Pela empadinha, breja. Era a galera da cerveja, era a galera da Entendi. cachaça. Dessa galera toda. Resumidamente, galera, era a galera da cachaça. Cara, pra você ver, dessa galera toda, desses amigos todos cara, que eu de verdade gosto muito de todos eles, mas eu acabei só mantendo contato com um, cara. Acredita? A gente andava, era um grupo grande. Hoje em dia eu só falo um, sou até padrinho, né, do filho dele, do que eu Que falo, que é o legal. Douglas, hoje já. Mas assim, dessa galera toda Nossa, que a gente andava junto, eu fui sócio do irmão dele, né? Do Nick lá na época, um camaradaço também, mas a gente acabou perdendo contato pela vida mesmo, né? Eu me mudei, ele manteve o negócio e tal. Daí a gente acabou perdendo contato. Só que essa fase da minha vida, ela foi muito importante e eu percebo que tudo acontece porque tem que acontecer. Porque com meu pai eu falei, beleza, eu preciso achar meu próprio caminho. Aí eu entendi que no cachorro quente era o meu próprio caminho. Falei, pô, beleza, vou entendi. abrir, vou expandir e tal, né? Essa parada que a gente tem boas ideias, a gente tem vontade de fazer uma parada diferenciada. Daqui a pouco vamos estar no Rio de Janeiro inteiro. Só que várias coisas hoje, olhando para trás, eu percebo que, porra, nunca com a minha cabeça daquele jeito, no formato que a gente trabalhava, do jeito que a coisa andava, a gente nunca ia chegar, né? Ou pelo menos não daquele jeito que a coisa era configurada na minha mente, do jeito que a gente tocava, né? Daí eu Total. percebo que o digital ele veio justamente nesse momento, onde eu já empreendia, fazia algum dinheiro com aquele cachorro-quente, mas eu entendia, e eu sempre fui o cara da matemática, né? Eu falei, cara, para eu escalar esse negócio vai ser muito louco, porque eu vou precisar de muita gente. Olha que loucura que vai ser esse trampo aqui. Braçal e eu não e era muita energia, lembra que eu falei da energia para o resultado? Sim. Eu enxergava muito gasto de energia para pouco dinheiro no bolso, falando bom português. Eu E, não via e- muito dinheiro no bolso, sim, né? e Para ver galera, o essa que. daqui, até desculpa, Léo, essa daqui tá sendo a Nada, primeira pô. história de trás para frente que a gente tá contando.
Porque antes de você empreender aí nesse cachorro-quente, você já tinha uma empresa onde você, pô, tinha um cargo de gerência, onde você chegou no cargo de gerência, onde você tinha um excelente salário para a média do salário brasileiro, né? Onde você tinha regalias, você vivia uma vida onde você viajava bastante a trabalho, mas ainda assim conseguia conhecer lugares, né? E aí, cara, eu queria entender o que que aconteceu de fato nessa empresa, certo? Que te fez, depois de trabalhar com seu pai e depois você ir para o carrinho do cachorro-quente. Lá dentro da empresa você já entendeu que tinha um teto, que você não iria conseguir passar esse teto, você falou, não, eu quero mais do que isso, essa daqui não é a vida que eu quero empreender de alguma forma. Foi isso que começou ali o bichinho do Mais empreendimento? ou menos. É? Mais ou menos. Pô, isso daí é uma boa pergunta. Eu vou te responder com uma palavra define isso e vou te explicar o porquê, cara. Era falta de mentalidade. Eu não tinha a mentalidade certa para o cargo que eu estava assumindo. Hum, Eu era muito bom tecnicamente, no que eu fazia, não era à toa que eu fui promovido para a gerência da empresa, só que eu não me sentia preparado. Eu, Léo, todo mundo me enxergava como preparado, sabe? Porque eu fui avaliado dessa forma. Quem me avaliou me promoveu porque eu estava pronto. Mas eu não me sentia pronto. Eu não me sentia preparado no meu coração para assumir aquela responsabilidade. E além disso, né, eu percebia que, cara, além de não me sentir preparado, eu sentia no meu coração que eu precisava viver uma outra coisa naquele momento. Era o momento de tentar algo novo. E eu saí de uma empresa que eu estava como gerente e fui para uma outra empresa. Fiz uma transição de empresas. Só que no primeiro dia, cara, dessa nova empresa que eu fui trabalhar, também muito grande, né? Multinacional, cara, eu pisei na empresa, putz, eu tinha certeza, já, não sei se quem está assistindo aí já vai se identificar, ou você também, Sérgio, que eu tive a certeza, no primeiro dia, cara, não precisou de uma hora lá dentro para ter certeza que eu tomei a decisão errada. Eu falei, cara, não era esse aqui o meu lugar. Eu agi, no impulso e tomei a decisão errada. Não vou durar muito nessa empresa aqui. E não deu outra. Depois de 3 meses eu pedi demissão. Antes do período, sabe aquele período que tem experimental, gerente. no Aham, contrato? tô Não durei ligado. nem isso. Eu não me identifiquei com a empresa. Eu nunca achei que isso fosse acontecer comigo. Eu achava isso mó balela. Eu não me identifiquei. Eu tomei uma decisão totalmente pautada no dinheiro e no momento que eu estava vivendo ali na minha vida, né? De muitas transformações, não estar pronto para aquele cargo novo de gerência. Eu acabei não. é, respirando e botando a bola no chão para tomar uma boa decisão. Não tinha todos os elementos ainda. Então, quando eu pedi demissão, eu falei, cara, dessa empresa, e veio pandemia no mesmo momento, saca? Tipo, foi tudo no Sim. mesmo momento, só em 2000 ali, Caraca. 20 talvez, início da pandemia. E aí foi aí que eu falei, cara, quer saber? Já que eu tô tão infeliz aqui nessa empresa que eu sei que não é para mim, eu acho que chegou a hora de eu voltar, né, tipo, às minhas raízes e me reconectar com a minha família, com meu pai. Eu tô muito tempo fora de casa, Caraca, vou então ficar um você, na época da pandemia, você tava lá com seu pai com os Tava com bois. meu pai na pandemia, Que da exato. hora. Então, tipo, cara, eu lembro que eu já falei isso algumas vezes, eu acho que é para você também, que eu falei, cara, meu primo falou um negócio para mim que eternamente eu vou lembrar disso, cara. Deus, ele coloca vários pontos assim na sua vida isolados. Quando acontece, você nem sabe por que aquilo está acontecendo. Hoje eu olho para trás, eu vejo que tudo foi exatamente do jeito que tinha que ser. O momento que eu pedi, a minha imaturidade, ter voltado para trocar ideia com meu pai, não sei o quê, aqueles pontinhos fizeram o desenho que hoje eu olho para trás e me orgulho de ter vivido esse processo, né? Que não Sim, fazia sentido, nenhum, muito medo, muita, muito medo que eu digo de avançar do próximo passo, sabe? Aquele desconhecido, tudo aquilo se passando. E para nós que somos homens, né? Os homens que assistem a gente tem toda aquela pressão, poxa, cara, tu é casado, prover, proteger para a família, e eu me coloquei numa situação na qual, cara, eu não estava conseguindo prover, eu não estava conseguindo me encontrar, eu estava prestes a fazer os meus 30 anos e me questionando, poxa, será que eu tomei a decisão errada, cara? Será que eu não tinha nem que ter saído da empresa que me promoveu a gerente? Então, tipo, era muita confusão que eu vivia na minha cabeça naquele momento, era totalmente desalinhado, né? E onde
99% das pessoas desconta o desalinhamento, a falta de alguma coisa. É na brejinha final de semana. Então, cara, vivia aquela confusão e chegava sexta-feira, pô, cervejinha, sábado cervejinha, não tinha mais problema nenhum. E vamos deixar para resolver na segunda, né? E tu ficava naquele loop infinito, né? Não passava um final de semana sem beber e eu percebia que o que eu estava procurando do lado de fora, na cerveja, no cigarro, nas amizades e sabe, no resto, era uma parada que faltava dentro de mim. Mas isso leva É, tempo para você entender. sim, total, cara. Porra, nossa. É. Eu vivi uma parada muito parecida com relação a isso daí, me identifico bastante também. Eu acho que, como você falou, né, 99% das pessoas acabam recorrendo a vários vícios, né, para anestesiar aquela dor, né? É uma dor, né, cara? Uma dor que dá na Sim, é uma mente e dor. no peito aí, pô, a questão de você não saber como é que vai ser, como é que vai ser essa ansiedade, você, nossa, e aí você acaba indo para álcool, você acaba indo para outras situações, aí tem muita gente que desconta isso em comida e por aí vai. Uhum. Mas em algum momento da sua vida, isso acabou. Em algum momento, como você falou, teve que morrer um Leonardo, né? Para surgir uma versão Sim. 2.0. E aí a gente chega no momento fatídico onde todo mundo fica esperando aqui. Tá, beleza. E aí, Léo, como é que você chegou na porra do mercado digital? Explica pra galera. E como que foi esse seu início também dentro do mercado digital? Porque até então não tinha absolutamente nada a ver com tudo que você fez. Então a gente já teve você ali numa empresa, né? Você pode falar o nome da empresa? Acho que é Ernst Young, né? Você era auditor, Aham. fazia Aham. auditoria, trabalhava aí com grandes SAFs aí do Brasil, com relação a clube de futebol e tudo mais. Aí depois você foi, porra, empreender, né? Na verdade, você foi primeiro trabalhar com seu pai deixa eu falar da roça aqui para todo mundo entender. Trabalhar na roça, então, tipo, só aí já teve, bro, tá ligado? E Totalmente o contrário. depois o carrinho de cachorro quente. Uma coisa interessante, só antes da gente entrar nessa pergunta minha aqui, é que por mais que você seja o cara cri-cri da planilha e tudo mais, você também tem um lado seu que você não, talvez inconsciente, mas que você não tem medo de testar algo novo, né? O que é Ah, contraintuitivo. Concorda comigo? é. E eu achei isso bem legal, até porque se você ligar os 4 pontos aí das coisas que você fez, e hoje o digital é mais esses três, uma coisa teoricamente não tem nada a ver com a outra. Mas conta pra mim, como é que foi essa parada, irmão? Como é que foi esse negócio de, porra, cheguei no digital. E aí? O digital ele surgiu no momento em que eu entendia que, cara, para eu escalar o cachorro quente vai ser osso. Como é que eu vou. Uma carrocinha já dá um trabalho do cão e eu tô aqui nela, imagina sem ver. Pô, tipo, na minha cabeça na conta não fechava, cara. Falava, porra, vai dar merda. Tá ligado? Eu preciso de uma parada para fazer um dinheiro aqui na internet, mano. E aí começava, né? Falei, pô, porque, tipo, na internet, para tu escalar a campanha, Ctrl+C, Ctrl+V, pá, tá ligado, mano? Como é que eu vou escalar uma carrocinha de cachorro-quente, mano? Loucura. Aí eu falei, porra, vou ter que. Aí começou aquele negócio de anúncio, anúncio, anúncio. Daí a minha esposa, né, lá, ela falou: quando tu começa com um negócio em casa, aí, cara, eu sou enjoada, né? Acho que todo homem deve ser assim, casado, né? Vê um negócio na internet, já vai falar com a mulher. Falei, ó, cara, esse negócio aqui, aí só falava desta parada, né? Sim. Venda na internet. Internet. Aí de tanto falar, ela falou, poxa, tem um amigo meu do colégio que tá falando um negócio de venda em gringa, venda, sei lá o que, em dólar. Olha Você que não quer trocar bizarro. ideia? Aí eu falei, porra, é isso, mano. Só precisava de um cara real nessa, não pode, não sei se pode xingar, Manda ver, vai lá. nessa parada tipo, precisava de alguém real. Eu falei, pô, esse cara estudou com a minha esposa. Tipo, o cara é real. Não era o CDF nem nada, e, tipo, é amigo da galera, é amigo desses meus amigos, tá ligado? Uhum. Ele estudou com a galera, todo mundo junto. Minha esposa é amiga desses meus amigos. E aí eu falei, mano, é ele. Chamei, era o Felipe Paulozzi. Eu falei, porra, chamei o cara no WhatsApp, no Instagram na época. Daí ele, cara, me ofereceu lá o treinamento que ele fez na época, né? E a gente, pô, criou uma amizade nisso daí. Ele me ajudou muito nesse começo lá, porque na minha cabeça, tudo que eu precisava era de alguém real para provar que, tipo assim, o mercado dá certo. Show, não Sim. é fraude. Deu certo.
O que eu preciso agora está comigo. Era isso que eu precisava. Não era uma coisa assim, ah, vou ver se vai dar certo. Não, deu certo para ele. Se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Preciso resolver. Bom, muito top. Ó, galera, isso daí é uma primeira dica, inclusive, que a gente pode dar para você aqui. Eu acho que o Léo concorda comigo, que é, às vezes, a pessoa não vai se apresentar na sua vida, mas olha só o tanto de pessoas que eu entrevisto, outras pessoas entrevistam outras pessoas. Pega, vai conversar, a gente sempre deixa o Instagram aqui, vai trocar uma ideia com essa pessoa que foi entrevistada, que está no começo, principalmente, vai trocar ideia com quem já é aluno de um outro curso, mais de uma pessoa, né? Nunca com uma só. Porque às vezes essa pessoa ela não está aplicando, não está se doando, e aí ela vai falar uma coisa. Então, sabe, vai trocar. Acho que o networking, né? Acho que é isso que eu tô querendo dizer. Vai fazer um networking. Se você tá querendo começar com essa parada, minimamente tente fazer um networking dentro do digital, perguntar: olha, queria saber como que funciona, o que que você tá achando? Poxa, tá difícil aqui, tá fácil, tá aqui, tá legal, não sei o quê. Acho que isso é legal para você também acalmar o seu coração. Mas que massa, Léo. No teu caso aí uma pessoa surgiu no meio da sua jornada, da sua empreitada aí, e isso acabou te dando, não sei se a palavra é coragem, mas te animando ainda mais a você fazer Foi. aquilo que É que você estava se propondo, né? eu nem sabia por onde começar. Esse daí acho que é onde todo mundo, a boa parte da gente que caiu de paraquedas aqui, não sabe nem por onde começar. Que não te Total. segue e tal. Eu me colocava, cara, exatamente isso. Falei, meu irmão, beleza, quero começar na internet, mas por onde? Como é que vende sem aparecer? Isso tudo era pra mim, era grego. Sabia, pô. Sabia nem que o Google Ads existia, patrocinado, nada, nada, galera, não sabia nada disso. E, eu falei, cara, eu só preciso de um caminho, cara. Um caminho verdadeiro, não um caminho fake. Porque a gente sabe, a internet tem fake, sim. Tem muita gente boa querendo ajudar, mas tem muita gente querendo se aproveitar. Então eu não queria só perder tempo e me frustrar, como todo mundo, né? Com uma parada que não fosse real. E ele, pelo menos para mim, era real. E aí ele me passou lá o treinamento, na época eu comprei, né? Comprei o treinamento do Caio e comprei o treinamento da Maria. Comprei os dois na época lá. Era Uhum. foi por onde eu comecei, em 2021. Cara, no meu começo ali, eu falei, beleza, né? Agora sim comecei. Só que eu só comecei, cara, eu só fui fazer a minha primeira venda no mercado, tipo, 3 meses depois, era novembro, eu fui fazer que eu comecei a subir minha primeira campanha. A Uhum. minha primeira venda só foi vir em fevereiro do ano seguinte, que era fevereiro de 2022. E diferente de tudo aquilo que eu inicialmente pensava, lembre-se, galera, eu estou falando aqui ainda do Léo antigo. Quem entrou no mercado não foi essa versão que vocês estão vendo falar aqui, era uma outra. Então, na minha cabeça, eu ia colocar, apertar, ó, tum, 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 3 botões, 10 mil no mês. Pá! A minha cabeça era isso. Tem um Sim. método, tem um produto, é só copiar, colar e meter marcha, tá ligado? Não tinha. Na minha mente, era exatamente assim que funcionava a internet, né? Eu era extremamente arrogante com relação a certas coisas. E eu falei, com o método, eu sou inteligente, eu vou me dar bem. E nisso, nessa brincadeira, eu levei 3 meses para fazer a primeira venda. E o que não me desanimou de ficar gastando grana e não ter resultado era a certeza de que o problema estava em mim. Eu tinha certeza, porque pela forma que eu entrei no mercado, me deu essa certeza. Eu já Sim. conhecia alguém que vivia desse mercado. Então, o que eu precisava era entender o que essa pessoa fazia. E a minha crença estava sempre o quê? Não fazia, não fazia. Eu precisava fazer alguma coisa para resolver, né? Era algum botão, era alguma coisa. Estava muito nessa crença. Uhum. E depois desse primeiro ano, chegou em novembro, já tinha passado um ano do Então, peraí, mercado. vamos E lá. A aí, primeira venda foi em fevereiro. Você tinha comprado, então, o fevereiro. curso que você entrou, os dois cursos lá em dezembro de 2021? Não, eu comprei os cursos, eu comprei em setembro, comecei a Ah, aplicar em setembro. novembro. Ainda levei Ah, dois tá. meses para aplicar. Setembro aplicou em. O cara quer mudar de vida, leva 2 meses Não, para é aplicar, que pô. eu anoto algumas coisas, aí eu fui anotar. Pô, o cara comprou em setembro, começou a aplicar em novembro. Engraçado, É. caralho. O cara Porque, quer mudar de vida, é, compra o curso, 60 dias depois, tá ligado, mano? Olha que loucura. deixa eu passar o money back. Ai, ai. É. Aí a venda em fevereiro, né? É isso? A Foi em primeira venda em fevereiro. fevereiro. Pô, A galera, então, primeira, ó, segunda na e verdade o terceira. gap é de setembro para a primeira venda até É. fevereiro, né? A Isso é compra do curso, estamos da falando compra aí do de curso, 5 meses, eu acho. foi por aí.
Galera, É, 5 meses. 5 meses depois da compra do curso. Isso é muito interessante da gente ver para fazer a primeira venda, porque não tem a ver com entendimento, técnica e tudo mais, né? Tem a ver com o que ele estava falando. Ele ainda era o outro Leonardo, né? Era a versão 1.0, né? A 0.5, né? Essa daí tem alguma versão, daí é só anda para trás, Era o entendeu? MVP. É, tudo torto. MVP, pai. Mas, cara, isso era muito louco, porque, tipo assim, ó, o que eu vou contar aqui agora, né? E eu fui para uma imersão também, foi a primeira vez que eu fui numa imersão, igual a gente fez ontem, assim, né? Uhum. Que a galera teve contato com outras pessoas daquele mercado, né? E aí foi a primeira vez, cara, a primeira vez que eu fui numa imersão. E aí eu via galera no Inclusive, palco, assim, galera, inclusive, tá? pera aí, Leozão, vocês devem ter percebido que o Léo já tá meio cansadão. É que nem ele falou, ontem a gente terminou a nossa imersão, a quarta edição já do AP 20/2, que na verdade é um evento intimista, né? Então, se você tiver aí curiosidade de saber como que ela funciona e tal, eu vou deixar o link na descrição. É um evento muito foda, muito massa, que a gente pratica junto, e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, depois eu faço um vídeo só sobre esse assunto, mas é legal fazer você ver já que existe esse tipo de modelo de evento para você, porra, destravar pra caralho, beleza? Vai lá, Leozão, pode continuar, irmão. E quando eu cheguei, irmão, no evento assim, né? Aí comecei a trocar ideia com as pessoas, participava de mentorias e tal, né? Aí primeiro dia, cervejinha, eu, sempre a cerveja, né? Os caras faturando 100K no mês, ninguém bebia nada. E eu, vambora, isso aí, porra louca. Aí saí de lá com a cabeça cheia de estratégia nova, não sei o quê. E isso era em agosto, tá? Do mesmo ano da primeira venda. Então era agosto de 2022 essa mentoria. Uhum. Só que, tipo, nesse período eu vendia, eu vendia, tipo, Foi sei lá, então, 5 mil. foi tipo de fevereiro para agosto? Isso daí? É, É, né? essa imersão foi em agosto. Tá, imersão foi Porque agosto. nesse meio tempo, tipo, fevereiro foi a primeira venda, aí em abril eu saí do cachorro-quente. Eu já, tipo, abri mão, entreguei a minha parte pro meu camarada, ele tocou dali para frente sozinho. E eu fiquei só no marketing digital, sem resultado, sem nada ainda, galera. Tipo, eu não fazia. Eu fazia venda, algumas vendas ali, 2, 3, 5 mil no mês, mas não tinha um ROIzão, eu não me encontrava muito bem ali, estava muito confuso para mim algumas coisas ainda. E eu fui entender onde é que estava o meu erro justamente nessa imersão, né? Que eu comecei eu sou uma pessoa que observa muito e eu comecei a observar o comportamento e as coisas que as pessoas que tinham resultado me contavam da rotina delas e comparava com a minha rotina. Falei, bicho, eu tô totalmente fora. Como é que pode, meu irmão? Eu trabalho aqui de terça a quinta, quero fazer 10K. Na minha época era ter 10K no mês, né? Que era a primeira meta. É muito emblemático para uma pessoa que não vende nada na internet, ela entra, o primeiro marco dela é fazer os 5 dígitos no mês. E isso, na minha Total, cabeça, era o meu objetivo. Eu queria muito aquilo. total. E eu percebia que geral que fazia aquilo vivia uma vida diferente da vida que eu vivia. De Uhum. hábitos mesmo, sabe? Tipo, o final de semana era focado, estudando, trabalhando realmente para transformar a vida. E eu percebi que nesse período eu não fazia isso, né? E o ano foi passando e eu saí dessa imersão cheio de estratégia, mas um pouco mais, assim, mais bem alinhado, por assim dizer. Só que, cara, como um iniciante, o que que eu fiz? Eu tive acesso a muita informação e quis colocar tudo em prática ao mesmo tempo. Vídeo review e não sei mais o que, e fundo de funil, e gringa, e misturado com o Brasil. Cara, tudo que me falaram eu fiz ao mesmo tempo. Absolutamente nada deu muito certo naquele momento. E o que que rolou, né? Depois que passou setembro, outubro, chegou novembro, chegou aquela reflexão de final de ano. Eu falei, cara, fez um ano assim que eu subi minha primeira campanha e eu me encontro num momento em que eu não bati os meus 10K, cara, já tava cansado, assim, sabe? Sabe aquele negócio tipo assim, chega, cara, chega dessa vida, chega disso que eu tô vivendo. Eu tava, tipo, um pouco bem acima do peso. Pô, quem me conhece, eu tava, tipo, com 80 quilos. Eu tava inchadaço de tanta, tipo, bebida, sabe, de uma vida desregrada mesmo. E aí eu falei, cara, chega dessa parada. Eu nunca fui assim. E, pô, tô descontando sabe? Daqui a pouco eu vou acabar colocando o meu casamento, tipo, sabe? Não é essa pessoa que eu sou.
Daí eu falei, cara, vou mudar, troquei uma ideia com a minha esposa. E aí eu falei, olha, vou focar, cara, treino, vou focar, sabe, nos pilares ali. Então, exercício físico, eu vou focar no meu estudo, eu vou focar ali numa alimentação melhor e tal, porque eu quero mudar de vida. Beleza. Feito isso, cara, fiquei de novembro a dezembro focado nisso e comecei a colocar metas, né? Metas de quantidade de exercícios, quantidade de dias de estudo. Eu comecei a quantificar tudo na minha vida, né? Tipo, cara, se eu quero mudar de vida, eu preciso fazer isso. E Essa um pilar decisão muito foi em 2022, né? foi 2022. Novembro de Foi 2022, né? exatamente. Foi bem no finalzinho do ano. Sabe aquela vibe que É. todo ano tem, cara? Tipo, ó, começou o ano novo, vamos fazer nossas metas, os grandes players, assim como Joel J, Flávio É, é Augusto, mais um muito sobre isso. esfregar na cara da galera que a galera não conseguiu, né? E falar, Exatamente. pô, tá vendo? Você precisa de ajuda. Exatamente, cara. E eu pegava essas lives, né? E aí eu pegava essas dicas, né? Uhum. E comecei a aplicar mesmo, do jeito que eu entendi que fosse, mas uma frase me pegou muito. Era assim, ó. Era o seu 2023 não começa dia 1º de janeiro. O seu 2023 começa agora em dezembro. Quando Legal. todo mundo estiver na cachaçinha, na brincadeira de final de ano, levando nas coxas, você vai estar estudando e focado. O Joel J falou isso numa live. Eu falei, cara, era isso que eu precisava ouvir. Nossa, Eu tomei esse compromisso comigo e poderoso isso aí, principalmente, né? pô, o Cara, quê? isso daí é muito legal, galera, que ele tá falando, porque foi exatamente o que eu fiz. Quando. Eu não vou contar minha história, que não é sobre mim o vídeo, mas quando as coisas eu precisava mudar, a sensação de você trabalhar no Natal, por exemplo, trabalhar na virada de ano, trabalhar no final de ano que tá todo mundo postando foto de a cerveja entochada de cachaça como ostentação, é muito bom, cara. É muito bom. Você parece que sente é um 2.0 assim, um turbo que dá na mente para você, para produtividade principalmente, sabe? Você tem a sensação de que você está construindo algo grande. Foi, pelo menos foi essa sensação que eu tive, sabe, Léo? Não sei como é que foi para você, mas foi essa sensação que eu tive. E essa frase do Joel aí, para mim, faz total sentido. Pô, cara, e pra mim, assim, eu fumava cigarro muitos anos, eu, cara, tive muita cerveja, muito isso. O início, assim, o principal para mim, além do desafio, era alinhar tudo que eu tava querendo fazer com a minha esposa, porque o fato de, tipo assim, cara, você não, ó, eu não vou mais final de semana ficar saindo para barzinho, não sei o quê, cara, não era uma decisão que eu podia tomar sozinho, eu precisava alinhar isso com a minha esposa. E no início ela nunca, em momento algum, assim, falou não. Mas no primeiro momento, ela falou: caramba, vai ser difícil, né? Tipo, eu falei: ó, a gente vai ter renúncias a fazer, mas a gente vai ter alguns finais de semana livre. Então vamos colocar que num mês a gente saia uma vez, assim, tipo, para ir no cinema, fazer uma coisa, outros 3 eu foco aqui no meu processo para mudar a nossa vida. E em um ano eu vou ter resolvido isso. Eu falei: me dá um ano, preciso de um ano para resolver essa parada, que era o ano de 2023, né? E então eu já tinha começado a ensaiar isso em dezembro. Daí, cara, o melhor coisa que você pode fazer, assim, por mais que uma pessoa, e isso não aconteceu comigo, mas a melhor coisa que você pode fazer, cara, é provar com as pessoas com as atitudes que você tem e não com o que você está falando que vai fazer. Por mais Uhum, que ninguém acredite em você, cara, tu tem que sentar e fazer por você mesmo, porque as pessoas vendo o que você está fazendo, é, elas vão começar a acreditar em você. Porque, tipo, eu não era nada daquilo que eu tinha falado que ia fazer até aquele momento em que eu comecei a provar que eu estava me tornando o que eu falei que ia fazer, né? Então eu me tornei aquele cara que começou a dizer não para os convites e ficar em casa estudando. E, cara, acredite se quiser, o que eu não tinha conseguido fazer no intervalo de novembro de 2021, que foi quando eu subi a minha primeira campanha com o objetivo de fazer R$ 10.000, foi o que eu iniciei falando aqui, né? E eu levei até novembro nessa reflexão, dezembro comecei a mudar de vida. Eu consegui fazer em janeiro e fevereiro. uhum, Fevereiro ali, eu só não fiz o resultado dos R$ 10.000 porque as minhas contas tinham caído, mas eu já tinha certeza que daria certo. Já tinha certeza absoluta que ia dar certo. Inclusive, eu tinha tanta certeza que ia dar certo na minha vida, assim, que no primeiro dia do mês de fevereiro eu tomei um revés assim de um lançamento que eu fiz, né, de um produto de milhas.
mas eu já tinha certeza que ainda com aquele revés eu ia dar a volta por cima e a coisa ia acontecer. E era Sim, no momento, cara, que eu tinha acabado de conhecer lá a tua mentoria na época. Foi bem nessa transição. Então, pra você ver, eu precisei mudar a minha atitude, precisei mudar o meu posicionamento, as minhas crenças, precisei dar sabe, essa mudada na minha vida para começar a conhecer ou para começar a entender e conhecer as pessoas certas que me mostrariam o caminho de fazer. Às total, vezes a gente fica esperando a coisa chegar na nossa vida para a gente começar a agir. É o contrário. Você começa a agir e a coisa aparece na tua vida. E aí total. chegou você com aquela estratégia maluca de trocar, né, do controle de brand building que mudou completamente o meu jogo ali, né, de fevereiro para março. Eu não só fiz os 10 mil, como bem mais do que isso. No meu primeiro mês, eu acho que foi quando eu ultrapassei a barreira dos 5 dígitos, eu tinha feito 15 mil. E eu nem Caraca, vendia legal. todo dia, sabe? Eu nem vendia todo dia. Vendia algumas vezes assim, eu nem era ainda naquele nível de jogo, né? Tipo, que hoje a gente consegue Sim, fazer mais de 2, 3, 4, 5 vendas no dia muitas vezes. Mas era, para mim, cara, olha que loucura. Eu tava com a minha família, com a minha esposa, meu cunhado e a esposa dele no Nordeste viajando e as vendas caindo. E nos intervalos dos passeios eu mexia numa coisinha na campanha, fazia mentoria, porque eu tinha mentoria compradas para fazer, né, para estudar. sim. Então, mesmo viajando, eu consegui encontrar um tempo de manter a operação rodando e as vendas Que caindo. massa, mano. Então, cara, foi assim, foi o momento de virada e a certeza que eu tinha tomado a decisão certa. Não pelo dinheiro no bolso, mas pelo homem que eu via me tornando, pela pessoa que eu conseguia enxergar que eu me tornei, não só para mim, mas para minha esposa, de ser uma pessoa mais agradável. Cara, pessoa bêbada é pessoa chata, cara. Tipo, só a gente acha que é legal, tá ligado? Quem tá perto da gente não acha legal. Então, tipo, eu via muito valor na pessoa que eu tinha me tornado naquele momento, né? Então, isso para mim, cara, o mercado digital e começar a empreender vai muito além de placa e de resultado que eu conseguia alcançar. Vai da pessoa que eu me tornei e de quando eu consigo olhar para frente e ver que eu consigo melhorar ainda mais. Porque eu falei, cara, se eu já consegui fazer esse tanto, eu consigo fazer muito mais, né? Porque eu já não estou mais saindo do zero, eu não estou mais saindo de um lugar onde, poxa, será que vai dar certo? Eu falei, agora a narrativa muda, quando vai dar certo, né? Eu sei que vai, eu só não sei a data ainda, né? Vai depender da fome que eu tiver e da energia que eu colocar naquilo ali para acontecer, mas só quem vive, acho que todo mundo, na minha opinião, precisa viver isso e entender o poder que você tem de transformação, né? Então, Sim, eu tenho um carinho muito grande pela jornada do empreendedor e poderia ser qualquer tipo de empreendimento. A gente fala aqui de digital porque é onde a gente construiu aqui a nossa, né? Vem construindo o nosso patrimônio e tudo mais, né? As nossas conquistas, né, os nossos alunos e tudo que a gente vem construindo junto, mas a jornada de você empreender com alguma coisa que você realmente gosta de fazer, isso é o principal. Eu acordo e não acho que é um peso trabalhar ou ter que fazer uma garimpagem ou ter que testar uma estratégia num final de semana, coisa que uma pessoa às vezes vive da segunda, né, até a sexta mal porque quer que chegue o final de semana ali e eu não vivo esse looping. Para mim, qualquer dia é um dia alegre para eu chegar e produzir alguma coisa, um conteúdo, ou fazer uma garimpagem, ou subir uma campanha. Então, é um contexto de alegria como um todo, né? A partir do que a gente, pelo menos do que eu escolhi para fazer aqui para minha vida. legal. Caraca, mano, porra, eu acho que tem alguns uns sites muito fodas aí que você passou por causa da sua trajetória, que não é uma trajetória incomum, né? Na verdade, esse seria, entre aspas, uma trajetória até que deveria ser mais comum, mas é que a galera desiste muito antes. Eu percebi aqui que você demorou mais ou menos uns 7, 8 meses para você chegar no primeiro resultado que você tinha estipulado de 10K no mês. Entende? Foi? E as pessoas, elas são tão imediatistas, né? Eu falo no contexto geral, tá, galera? Mas a maior parte das pessoas são tão imediatistas, querem um resultado para ontem, acham que isso daqui é um mercado que é uma impressora de dinheiro e tudo mais, que elas não têm paciência de ficar esses 7, 8 meses aí para você chegar no resultado. Mas uma coisa que eu achei legal aí, vem da tua mentalidade,
que é você ter entendido que o resultado ele vem mais alto, mais forte, né? Mais valoroso do que uma placa, de que o dinheiro no bolso, é a construção de uma nova pessoa. Então, assim, você acredita, Léo, que, então, né, de maneira sucinta, você acredita que essa construção de patrimônio, essas conquistas, esses prêmios, essas marcas que você foi atingindo, foi tudo consequência de uma construção de um novo você? Cara, sem dúvida, né? Eu penso que eu gosto de uma frase que eu mereço os resultados que eu tenho hoje, né? A pessoa que eu sou hoje merece os resultados que essa pessoa tem. Se eu quero novos resultados, eu preciso aprender a ser uma nova pessoa, é o ser para ter. Às vezes a gente atribui no fazer para ter, né? Se a gente pensa numa Sim, pirâmide, a base dessa pirâmide é o que você verdadeiramente é. A segunda é o que você faz e a terceira, a ponta, né, é o que você tem. Então entenda que nessa pirâmide a base é o que você é. Muitas pessoas se identificam pelo que elas fazem. Ah, eu sou médico, eu sou dentista. Não, cara, você é homem feliz, sei lá. Sabe, são outras qualidades que vão definir quem você verdadeiramente é: íntegro, justo, honesto, amoroso, carinhoso. Enfim, é esse tipo de coisa. E a gente às vezes atribui muito no que a gente faz ou no que a gente tem. Sou milionário, tenho, sabe? É os bens que ela tem. E eu comecei a entender que eu precisava me descobrir a pessoa que eu sou, né? Que é a base. E eu não me identificava desse jeito, não. Hoje eu penso dessa forma e muitas das vezes eu preciso me policiar para não derrapar. Porque tem uma frase muito boa que você fala, e eu creio muito nisso, que é mentalidade igual ao tomar banho, né? Se você não faz todo dia, começa a feder. E a verdade é essa. Basta que você fique um tempinho sem praticar, sem ler, sem ter acesso a um conteúdo, sem viver esse conteúdo de mentalidade, e você facilmente começa a ser levado sem perceber. Sem perceber, você vai começando a usar uma narrativa errada, sem perceber, você vai voltando, e é sutil. E é sutil a forma pela qual você vai voltando a ser, sabe, de certa forma, uma pessoa pior, digamos assim, uma sim, versão sua pior. sim. Então, eu percebo que ser um monitor das atitudes do que eu venho falando, né, o que eu venho proferindo pela minha boca, eu tenho muito Uhum. cuidado quando vou firmar um compromisso, dificilmente, eu não posso dizer que nunca, né, mas dificilmente vão me ver falando uma coisa que eu vou fazer e não fazer. Eu tenho essa questão muito forte na minha cabeça. Se eu falo que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Então, eu tenho muito cuidado na hora de firmar um compromisso ou de falar qualquer coisa, porque desonrar a palavra, para mim, é um princípio, cara, muito importante que eu carrego. Então, nessa questão do que eu ando falando até, poxa, mas tá difícil. Não, não tem nada difícil. Porque a gente constrói o mundo a partir daquilo que a gente fala. Então, a gente fala e aquilo se torna realidade. Por isso que a gente precisa construir narrativas positivas, né? Narrativas que façam Total. sentido para de futuro que a Nossa, gente isso tem. aí, cara, foi 30 e poucos anos fazendo errado. Pô, não, total. E se não monitorar, faz, vai Cara, fazer e errado, até cara. hoje ainda você. Sim. Daí você, opa, pera, calma. É, Algumas exato. acabam escapando, mas isso daí, cara, é muito doido, né? Porque, de fato, é aquela coisa da. Eu ia falar que o pessoal chama hoje de lei da atração, mas, de fato, as palavras, as narrativas têm poder, porque isso também tem atrelado ao que você passa pelo seu cérebro, né? Sinapses que você faz, ao que você está emanando de sentimento, e isso meio que vai, sabe, cocriando na sua vida, né? Todas as situações que se apresentam para você. Então, uma pessoa que ela é uma pessoa que sempre acha que ela não é merecedora, que ela sempre está reclamando, que nada presta, que ela é sempre pessimista, cara, essa pessoa vai ter uma vida, tipo, dentro das sombras, né? Uma vida muito cinza. E é engraçado, porque isso é um poder que é muito interno, né? É um poder nosso. Não é um poder que você precisa, sabe? Isso é muito legal, cara. Qualquer pessoa hoje, você acredita nisso também, Léo? Que qualquer pessoa hoje consegue transformar sua realidade a partir de simples gestos, como esse daí? Cara, sem dúvida. Inclusive, o ambiente ele tem um poder de ridicularizar aquilo que você profere ou de elevar aquilo que você está falando, né? Por isso que o ambiente, quando você está construindo a partir das suas narrativas, daquilo que Uhum. você pensa, que você diz,
Se você não se sente confortável, às vezes, de falar que vai se tornar um milionário porque vão rir de você, provavelmente o ambiente que você está andando é o ambiente errado. E Sim, ali realmente você não vai conseguir ser um milionário, porque você não consegue, você tem vergonha de falar aquilo que você deseja verdadeiramente para sua vida, total. E se né? você tem vergonha de Então, falar, você tem vergonha de se tornar. exatamente. Então, não só falando de grana, mas falando de um relacionamento saudável com a sua esposa ou com o seu marido, seja lá quem está ouvindo, se dentre frente às suas amigas, né, você é ridicularizado, ou seus amigos é ridicularizado porque você não está, às vezes, traindo a sua mulher, né, você é o único do grupo que ainda não traiu a sua esposa, ou você é ridicularizado porque precisa ir embora cedo do Total, mano. shopping, você é um pau mandado, Cara, provavelmente, amigo, está nossa, no grupo demais. errado. Está no grupo Demais. errado, tá Foi isso ligado? daí que me tirou do ambiente de futebol em 2023. Foi exatamente isso que me tirou. Não o ambiente de futebol em si, tá, galera? O ambiente que eu estava inserido de futebol lá era exatamente isso. Se quem fosse embora antes era o pau mandar. Não bebia Uhum. cerveja, já tava fazendo com doce. E que não sei o quê, que não sei o Sim. quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Você vai falar. É, cara, é bizarro, assim, é bizarro. E é um ambiente que é tóxico demais para a desenvoltura de qualquer empreendedor, sabe? Para você empreender, você precisa ter perto de você pessoas que têm valores, princípios, né? Alicerçados em virtudes muito prósperas. E não era o que acontecia. Tanto é que quando eu saí foi quando eu comecei a ter um resultado excelente, né? Também, maior ainda. Então, isso daí que você está falando é muito importante e eu tenho uma pergunta sobre isso daí. Por isso que eu queria puxar desse assunto com um pouco mais de zoom. Leozão, olhando para sua timeline aqui, você teve dentro da sua linha do tempo, você teve vários ambientes diferentes, com várias culturas, a gente até falou sobre isso e tudo mais. Qual foi a grande mudança de ambiente, além de você sair dessa questão do pessoal da brejinha e tudo mais, não sei o quê? Qual foi a grande mudança, assim, em caráter de ambiência, que você pode falar, porra, isso daqui é um dos grandes pilares, talvez, do meu resultado? Cara, eu percebi que eu entendi uma coisa nesse ponto de inflexão, é que seria mais fácil a minha mudança se eu começasse a imitar as pessoas que têm sucesso, imitar as atitudes, imitar. Então, se, por exemplo, eu seguia poucas pessoas de resultado Uhum, e eu basicamente repetia o que aquelas pessoas faziam uhum, e lia os livros que aquelas pessoas liam. Então, através da leitura, eu tive acesso a um conhecimento que eu não tinha, né, de livros de desenvolvimento, né, de autodesenvolvimento. É, livros de mentalidade, livros de comportamento. Eu posso aqui citar, por exemplo, Bob Proctor, tem vários aqui atrás, né? Tipo, aqui na minha estante tem vários livros ali. Eu gosto de comprar físico os que eu gosto mais, mas Paulo Vieira, vários livros, vários livros. E o que que eu comecei a entender? Então eu imitava o comportamento, lia o que as pessoas de sucesso liam e começava a entender o que que essas pessoas liam. Porque eu falei, cara, se essas pessoas agem dessa forma, fui chegando onde eu cheguei por uma certa lógica, né? Eu falei, cara, se elas pensam desse jeito, elas têm um conhecimento que eu não tenho, então provavelmente é pelo livro. Então eu vou começar a ler livro. Então eu comecei a devorar livro para entender como elas pensavam. E aí eu entendia as lacunas, os buracos que na minha vida tinham. Um desses buracos para mim foi a parte espiritual, né? Era o relacionamento com Deus. Foi uma coisa que eu percebi como num padrão de todos os livros que eu li. Eu falei, cara, todo autor que teve uma vida de extremo sucesso ou que entrevistou pessoas de sucesso, todas essas pessoas de sucesso tinham um bom relacionamento com Deus. Eu falei, cara, e eu não tenho, eu preciso. Hoje eu não tenho, eu nunca deixei de acreditar em Deus, mas assim, eu me intitulava um católico não praticante. Não existe. Católico tem que praticar, amigo. Senão tu não pode falar que é católico. É isso, tão simples quanto isso. E aí eu falei, cara, preciso voltar, preciso ir para a igreja, preciso me reconectar sabe, com Cristo, preciso ler a Bíblia, preciso ter esse tipo de comportamento. E quanto mais eu consumia esse tipo de conteúdo, quanto mais eu lia, quanto mais eu me envolvia com esse processo, automaticamente, através da repetição, sabe, de tanto você colocar aquilo na sua mente, aquilo vai empurrando
vai entrando, sabe, vai formando novos caminhos neurais e você começa, de certa forma, a agir conforme aquilo que você está entendendo que é o seu novo padrão, que é da maneira que você deve começar a pensar agora. Eu gosto de fazer uma analogia que todo mundo já conheceu algum mentiroso na vida, né? Tipo, sempre tem, ou em algum ambiente você conhece aquele cara que é nítido que ele mente. Mas na cabeça dele, ele já contou tanta mentira que para ele aquele troço é uma verdade. É basicamente essa mesma lógica que eu utilizei para mudar a forma que eu pensava, que eu agia, que eu falava, que eu vivia. Era através da leitura, da repetição desses comportamentos. Lembrem-se que, galera, eu era muito disfuncional. Então, não foi fácil. Não, eu levei mais de um ano para começar a ter algum resultado expressivo financeiro, né? Mas o maior ativo que eu consegui ter, certamente, né, foi essa jornada de leitura. E isso eu posso dizer tranquilamente que é um desenvolvimento eterno. Eu estou melhor do que ontem, mas certamente eu estou pior do que amanhã. Então, tipo, eu não posso dizer assim, se eu estou no ponto ideal, não existe isso, porque certamente amanhã eu vou ter acesso a um novo conhecimento, a uma nova pessoa que vai destravar uma coisa diferente em mim. Uma coisa que eu já falei, né, e acho que é legal deixar registrado aqui também, uma coisa que eu me inspiro muito em você é no aspecto da ambição, dessa vontade, né, tipo, desse agir. Isso eu acho muito genuíno, né? Essa forma, essa ótica que você tem é uma coisa que eu venho absorvendo ao longo do tempo, né? E isso é ambiente, são pessoas que eu me conecto, que vão moldando um pouco da maneira que eu entendo, e se eu acredito que aquele comportamento é um comportamento que eu devo ter, eu automaticamente vou modelando aquilo para que aquilo se torne, dentro do meu drive, algo que eu preciso utilizar. Então, tipo, eu já falei isso para você algumas vezes, né? Que é uma coisa que eu aprendo, Uhum. admiro, coloco no meu drive, certamente e dentre outros, né? Mas esse é uma coisa que vem muito do homem, né? Essa ambição de sair para vencer, né? Quando os primórdios era o homem que ia lá, matava o animal, caçava, voltava para casa com aquele animal, a ambição, o querer, né? Essa vontade vem disso. E Sim. isso me faltava, e com certeza trabalhando junto, convivendo junto, né? Através da nossa amizade, é um comportamento que eu consegui modelar e trazer para mim. E com certeza ele está melhor do que ontem, mas ele ainda é pior do que ele vai ser amanhã, porque amanhã eu vou ter tá com isso muito mais alinhado, muito mais lapidado no meu dia a dia, no meu drive, na utilização desse comportamento no meu dia a dia. Porra, cara, top pra caralho. Tipo, assim, isso é legal, esse assunto, porque essa questão da ambiência, que é um dos grandes pilares hoje, o pessoal acredita muito em questão do ambiente físico, né? Sim, o ambiente físico, ele é um dos primeiros que você, com certeza, olha de quem você está cercado, né? Por quem você está cercado e começa a fazer essa reflexão. Mas você veio aqui e falou de uma coisa que eu acho muito interessante, que é, poxa, eu comecei a entender como que essa galera que já tem sucesso pensa. Você não precisa estar muitas vezes no ambiente físico para você estar no ambiente, né? Isso que é muito legal. Aí você consegue ver os hábitos dessas pessoas também, você consegue entender o que essas pessoas fazem, quais são as tomadas de decisão. E isso é um ambiente que você vai criar, é como se fosse um mini universo, né? Você vai criando para você, assim, um mini mundo que você vai criando para você, e nesse mundo você seleciona exatamente serão as moradas ali, né? E essa pessoa, ela não precisa nem estar aqui presencialmente com a gente, ela já pode ter até falecido, porque ela deixou aí um legado, né? Por isso que acho que uma das coisas mais importantes na vida de qualquer empreendedor é qual é o legado que a gente vai deixar, tá ligado? Porque, olha só, né? Você tá melhorando através de conhecimentos de pessoas que deixaram um legado. E isso é muito foda. E isso também faz parte da ambiência. Então, hábito, ambiente físico, ambiente digital, modelagem, tudo isso forma um universo ali do Leonardo que ele todo dia consegue melhorar mais. E o que que ele falou aqui de legal, galera, que eu acho que é uma coisa muito massa, esse insight, é assim, você às vezes tem uma pessoa que você admira. Eu escutei uma frase uma vez de uma pessoa que assim, ela falou, olha, cuidado sempre para você nunca colocar ninguém no pedestal, porque se um dia você descobre alguma coisa dessa pessoa que não é legal, o teu mundo desmorona junto. E o Léo falou uma coisa aqui que é legal, que é o seguinte, se tiverem hábitos, modelos de pensamento, habilidades que eu veja nessa pessoa, né, que eu quero para mim, eu desenvolvo também. Se não, eu simplesmente ignoro. Isso é muito importante, galera, porque eu
parto do princípio, né, que dá para aprender com todo mundo, dá para aprender com tudo. Até quando a pessoa só faz cagada, dá para você aprender o quê? Com o erro dela. Não é? Que inclusive é o Total. jeito mais barato de você evoluir é esse. Então, eu achei muito maneiro isso daí, irmão. Muito, muito legal. E fico muito feliz, né, de que eu possa somar na sua vida. Você sabe que você também soma na minha, senão a gente não era parceiro. Agora, cara, deixa eu te falar um negócio. Você chegou aí num faturamento dentro do digital, e quando a gente fala digital, a gente fala das vendas na gringa, a gente fala, cara, eu acho que dá para contar até quando você vendia milha, agora, né, que a gente tem os nossos projetos aí. É, quando você olha para trás, certo? Em questão agora olhando somente para o desenho de faturamento, das conquistas e dos seus sonhos como homem e o que você deseja para sua família. Quando você olha para trás, lá quando você foi sair daquela empresa, que você era gerente, tinha sido promovido para gerente e estava com um excelente salário, querendo ou não, né? Tinha lá um lugar que você talvez pudesse crescer ainda mais. Quando você olha para lá e você olha agora, o momento em que você está, como que você faz essa comparação? Você fala, cara, tomei a decisão certa no final das contas? Ou você ainda fica pensando, puxa, e se? Como é que é essa parada? Cara, eu não me imagino mais vivendo a vida que eu vivia. Não por uma questão de, como eu posso dizer, de tipo, não era nada legal. Pelo contrário, assim, eu vivi momentos incríveis na CLT. Eu carrego boas amizades dessa época que eu trabalhei lá, mas eu entendo que é um cenário muito. Pelo andar do nosso país, né? Vamos falar assim sobre o Brasil. A perspectiva é que você trabalhe cada vez mais assim e se afaste cada vez mais dos seus sonhos, né? As pessoas elas tendem a viver naquele ritmo hipnótico e, cara, você trabalha, pensa da segunda a sexta, é sábado, é aquela correria, aquela vida dentro de uma rotina que acabaram colocando para você. Esse modelo de trabalho, esse formato, para mim, eu já não me encaixo muito nele e Uhum, eu tenho, cara, grandes sonhos no sentido de viver, de ter essa liberdade de, cara, me mudar para onde eu quiser me mudar, de ter, sabe, o carro que eu quiser ter, de proporcionar coisas. E eu percebo que dentro daquilo que eu vivia, seria praticamente impossível eu conseguir alcançar esses objetivos que eu tenho na minha vida, né, uhum, financeiros. E principalmente um deles, assim, meu pai, por exemplo, ele me deu tudo que ele pôde, um bom colégio para estudar, nunca me faltou absolutamente nada, sou muito grato, honro muito a vida do meu pai, da minha mãe. Eles fizeram e me deram e proporcionaram para mim muito mais do que aquilo que eu podia, sabe, ter. Mas uhum. uma coisa eles não tiveram era o tempo, sabe? O Sim, tempo de me ver crescer, o tempo de me ver me desenvolver. E eu senti muita falta disso, né? Sinto muita falta disso, assim, de ter os pais perto. Eu percebo que muitas das coisas, dos buracos que eu acabei caindo na minha vida, das enrascadas que eu acabei entrando na minha vida, eu tranquilamente poderia não ter caído nesses buracos se eu tivesse um convívio maior com meu pai e principalmente com meu pai, né? Falando como homem aqui. sim, Então, eu sei que ele deu o melhor que ele podia para mim e, mais uma vez, honro a vida do meu pai tipo, não existe nenhuma mágoa e ressentimento em relação a isso, mas eu sinto no meu coração que eu posso fazer diferente. Para eu fazer diferente, eu preciso ter uma rotina diferente também para ver, né, minha filha crescer e tudo mais, meus filhos crescerem. E o digital me proporciona isso, né? No CLT, infelizmente, eu não seria dono da minha agenda. Infelizmente, para alcançar os meus sonhos e viver principal. E por mais que na carreira que eu vivia, eu poderia sim ter alguns múltiplos 7 dígitos na conta, porque a carreira proporcionava isso, né? Em algum momento eu ia alcançar isso. Só que o principal que eu prezo, que eu coloco na balança hoje é o tempo de qualidade com a minha família. E para ter esse tempo de qualidade com a minha família e poder, às vezes, ali eu vejo você com as meninas, né, vai no shopping ou faz uma viagem num dia aleatório, é uma coisa que eu quero ter na minha família também, né, esse tempo de presença. E certamente numa carreira, né, onde eu não tenho essa liberdade, cara, para mim não faz sentido nenhum, né? Hoje eu entendo. tenho, graças a Deus,
a presença da minha esposa, que trabalha nesse formato de home office, né? E a gente consegue, pô, almoçar juntos todos os dias. Isso para mim não existe preço no mundo que vá pagar isso. Não existe Legal. salário no mundo que vá pagar isso. Então, daqui a pouco, né, ter a minha filha em casa, meu filho em casa e poder almoçar com eles e tudo mais. E isso para mim é tipo, que nem aquele comercial, né? Não tem preço. E não tem preço, realmente. Não tem mesmo, cara. Isso daí é surreal, você poder fazer esse tipo de coisa. Inclusive, o legal desse mercado, eu até falei isso ontem, que antes de você começar a vender, você já conquista algumas liberdades só pelo modelo, né? Pelo estilo do mercado que a gente vive. Um deles é esse geográfico e principalmente o de tempo, né? Você, pô, é o tempo teu, você consegue, né, deixar do jeitinho com carinho. O dia, acho que isso é o mais legal, sabe, Léo? Deixar o dia com a sua cara. Tipo, quando você trabalha para os outros e você vive em função da agenda de uma empresa, é, teoricamente o dia não é teu, né? Uma parte desse dia você já tem um compromisso com essa empresa, onde você já tem as suas funções, onde você já tem exatamente o que você tem que fazer, você nem determina o que você vai fazer. Às vezes você, sabe, simplesmente, e dependendo inclusive do que você faz, você está naquele modelo operante ali, parecendo um zumbi. Já nesse nosso mercado, eu acho que um dos grandes ganhos que a gente tem é que, claro, você vai ter que fazer coisas, né? Você não é um oba-oba, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. No entanto, você pode deixar o dia com a sua cara, você pode separar uma parte do dia para você cuidar de você, uma parte do dia para você ter com a sua família, uma parte do dia para você simplesmente focar nos estudos, uma parte do dia para você aplicar. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso traz uma sensação de você no controle, sabe, Léo? Não sei se você sente isso também, mas traz uma sensação de que a gente está no controle da parada, entendeu? Total, a gente aqui acorda, sabe basicamente as atividades que tem que fazer, e se por algum motivo eu, cara, preciso cortar o cabelo, cara, para o homem que corta cabelo vai entender, né? Ah, não, mas o horário da barbearia às vezes é o sábado, já perde uma parte do sábado que você poderia estar com a tua família para cortar cabelo, porque durante a semana Sim. não deu, por causa da correria. Então, tipo, eu entendo que rotina, regra, rotina, tudo isso é importante, mas quando você estabelece as suas. Quem não gosta de rotina, não gosta de rotina porque não entendeu ainda como estabelecer a sua própria rotina. E é muito Sim. difícil você estabelecer a sua rotina quando, às vezes, um terço do seu dia está comprometido com a agenda de um terceiro, que é você num escritório, muitas vezes, escrolando lá o site de notícia porque não tem mais o que você fazer, né? Mas você precisa estar ali cumprindo a tabela do seu dia, você precisa estar ali fazendo qualquer coisa, né? Sim. Para cumprir o seu horário, você bater o ponto, ir embora e voltar no dia. Às vezes você já entregou o trabalho da semana na segunda-feira. Tem muitos casos que é assim, né? E você fica terça, quarta, quinta, sexta indo para o trabalho, se deslocando, sabe? Podendo utilizar esse teu tempo para construir algo que transforme a vida de alguém ou a sua própria vida, né? Mas Total. você está ali comprometendo o seu maior ativo, que é o seu tempo, a sua vida, para ficar scrollando para trocar isso por 3, 5 mil reais ali. É tipo, cara, não fecha a conta, sabe? E aí Sim. passa o tempo, poxa, você que tem um filho, não viu teu filho crescer, tua filha crescer. Enfim, aí volta nisso tudo que eu falei que para mim é o grande ganho, é o grande ativo. Os desafios, eles são incontáveis, assim, dentro de um mês a gente vive uma montanha russa, as preocupações elas Nossa, nem fale. acontecem, mas, É uma mas vale a doideira. pena, né? Não, então, A bom, montanha-russa é o quê? É muita emoção, né? Eu vivi uma emoção, exato. vida linear antes disso. A vida linear é aquilo, você já sabe o que esperar no final do mês, amigo. Exato. Pode fazer muito, Não, pode fazer pouco, e entendeu? a Já galera, na tipo assim, montanha-russa, sonha com uma coisa, com um carro e tudo mais, você, pô, bicho, você faz a conta do teu salário e fala assim, caramba, cara, quando que nunca. isso vai acontecer? Tipo, é matemática, turma, não tem como, assim, se você não... E outra, e o pior de tudo é a galera que, tipo assim, não quer empreender e tá tudo bem, eu respeito, sabe? Tipo, não quero empreender e Tem a a galera com vida 3 empregos faz... nesse momento. Tem a É, turma não, dos e três tudo bem, empregos. mas tipo, não se especializa também, não busca um crescimento, um desenvolvimento, sabe? Tipo, não busca novos horizontes. Eu era essa pessoa, bicho. Eu, por mais que eu era um bom executor, eu resolvia problema, eu não media esforços para resolver um problema. Problema na minha mão, eu ia resolver. No CLT, acho que era por isso que gostavam tanto de mim, porque, tipo, sempre eu resolvia. Só que o lance, cara, era que eu também não procurava.
subir essa régua, sabe, cara? Tipo, pô, procurar um curso, uma especialização, uma coisa para melhorar e melhorar e melhorar e melhorar. Não, eu ficava naquele, sabe, naquele negocinho, na Total, segunda, mano. pensando na sexta. E olha o meu pensamento, cara. Eu falava assim, poxa, se eu tivesse um dinheiro aqui agora, eu parava de trabalhar e não fazia mais nada. Cara, que vida vazia, você não querer fazer mais nada, tá ligado? Tipo, você vai entrar em depressão, você vai definhar. A gente não foi feito para ficar parado. Não, Nós somos energia, nada tá parado, tá tudo vibrando, pô. Então, a pessoa que está nesse estágio hoje, cara, saiba, tipo, tem solução, tem jeito de você mudar, nada é imutável, né? É isso que é a mágica. Mas ninguém pode fazer por você também, né? Uma entrevista como essa daqui, compartilhar a minha história, ajuda. E eu vejo várias, tá? Porque me ajudam muito aqui na minha vida pessoal. Podcast, biografia, eu leio muita biografia, porque eu gosto de ver a vida das pessoas, né? De como é que era e como é que a pessoa chegou lá e tudo mais, e saber dos comportamentos, é uma coisa que eu gosto de ler. Então, tipo, quando eu vejo e isso daqui ajuda e motiva, mas, cara, sai, senta, tipo, senta na cadeira, trabalha, estuda e a sua vida vai mudar. E como mudou a minha, como mudou a do Serjão e de tantas pessoas que a gente já viu, né, Serjão? Poxa, quantas vidas não foram é um já padrão, transformadas? cara. Esse que é o mais louco. Tipo, o pessoal busca receita de bolo dentro do mercado. Eu acho que a receita de bolo da vida é você começar por aí. Você começar. É porque, que nem você falou, né? O sucesso deixa rastro, tá ligado? E então os rastros é você justamente fazer isso daí. Ah, mas eu não gosto de ler. Cara, o Léo também não gostava. Eu também não gostava, tá ligado? Tipo, tá ali a prateleira com todos os livros que eu leio lá, entendeu? Só Uhum, que antes de começar a ler, inclusive, sabe o que eu dou de dica? Para quem não tem tempo, né? Não vou nem entrar uhum. nesse mérito, mas para quem não tem tempo e para quem não gosta de ler, cara, pega a porra de um audiobook, também vai dar bom, tá ligado? Ah, Você vai aprender da total. mesma forma, vai ser muito bom. Aí é o que funcionar para você. Não existe esse negócio da gente também aqui ficar cagando regra do que você tem que fazer. A questão é, você está buscando evolução, você está buscando ser uma pessoa melhor. A gente está contando aqui hoje a história do Leonardo. Se você pegar todo mundo que eu estou entrevistando, você vai encontrar certos padrões. O padrão tá sempre em uma palavrinha que ele falou aqui, mentalidade. Ele falou, pô, Sérgio, para eu chegar lá de setembro de 2021, que foi quando ele comprou, tô falando besteira? Não, não, foi isso mesmo. O comprar o Para curso foi. janeiro de 2023, onde eu fiz meus primeiros 10K. Olha isso, cara. Vocês estão entendendo? Agora, o que que aconteceu durante todo esse ano de 2022, principalmente, foi o que mudou tudo, que depois ele inclusive chegou a resultados muito maiores, chegou a fazer cento e poucos mil no mês. Por quê? Por causa dessa questão da mentalidade que a gente fala. E por que que a mentalidade pega tanto, né, Leozão? Porque, infelizmente, pelo menos no país que a gente vive, a gente já está assim, com dentro do sistema educacional, já meio que prepara a gente não executar, para a gente não fazer, para a gente simplesmente anotar para a gente, sabe, decorar as coisas ao invés de pensar. Então, isso tudo vai formando, né, dentro da nós, criando, aliás, certas crenças certas travas, na verdade, que fazem com que a gente não consiga avançar. E aí, quando a gente pega e faz essa autorreflexão, começa a olhar para dentro, a gente começa a descobrir várias travas só nisso daí. Sem contar que ele citou aqui espiritualidade, família. Vocês estão entendendo, cara? São todos os pilares, são todas as bases para fazer com que a gente evolua, né? Então, se você tá com a sua vida toda disfuncional nesse sentido aí, eu já falo para você, pega uma área da sua vida, começa a prestar mais atenção para ela. Também não queira fazer tudo de uma vez só. Você viu? O Léo não fez tudo de uma vez só, se você olhar ali no tempo dele. Ele pegou e falou, pô, isso daqui não tá legal, vou lá ficar mais próximo do meu pai. Ficou lá um tempo com o pai dele, conseguiu resolver isso. Aí depois ele foi para uma outra situação. Só que não é assim, tipo, nossa, eu tenho que resolver tudo para o resultado aparecer. Não, o resultado vai aparecendo, entendeu? Junto. Ele vai Uhum. vindo junto, porque você está melhorando. Você está se tornando uma pessoa melhor, um ser melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um marido melhor, tudo melhor. E aí as coisas vão acontecendo. Pessoas vão surgir na sua vida, situações vão se apresentar na sua vida. Então, nesse caráter da entrevista, Léo, eu quero, porra, agradecer pra caralho, assim, é, você ter contado pra nós a sua história, né? Porque muita gente entra pro mercado achando que é técnica, que é estratégia, que é isso, que é aquilo. Cara, para a pessoa que está preparada, né, com a mentalidade correta, vamos dizer assim, a estratégia vai valer a pena aprender. A técnica vai valer a pena aprender. Porque essa pessoa sabe que se ela tem uma estratégia que já está validada por outras tantas pessoas,
Se ela colocar para rodar e não der certo, é só questão de ajuste, otimização. Não é questão de, essa porra aqui não funciona, vou fazer outra coisa, como muitos fazem. Então, nesse sentido, cara, quero inclusive te dar os parabéns, porque eu achei muito legal isso daí. Agora, Léo, estamos chegando para uma parte aqui onde hoje você já tem o seu próprio canal do YouTube, inclusive, galera, vou deixar aqui na descrição o canalzão do Léo, vai lá, ele já está trazendo bastante conteúdo para ajudar geral aí do mercado, conteúdo técnico de alto valor também. Tem uma mentalidade fodida, que eu sempre falei, né? Admiro muito isso em você também. Acho que esse foi um dos pontos é, de conexão que a gente teve também, né? A gente acredita basicamente em muitas coisas, nas mesmas coisas, né? E Uhum. facilitou a nossa jornada, nosso caminho aí como parceiros. Tá. Então, eu digo que vocês sigam o Instagram também, vou deixar aqui embaixo. Mas antes da gente ir se encaminhando para o final, Léo, a galera que tá vendo esse podcast é o mesmo. Sabe o Léo que tava lá no começo, tá ligado? Que ainda não tinha Aham. resultado? O Sérgio que tava lá no começo, que ainda não tinha resultado, mas já tava tipo, porra, é isso aqui que eu quero fazer, eu quero muito viver dessa parada. E as coisas ainda não estão dando certo. Pra essa galera, irmão, o que que você tem pra falar pra essa galera não desistir, mano? Cara, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, assim, seria: ninguém pode acreditar por você. Eu acho que, apesar de toda a descrença que você possa vir a ter, você precisa acreditar em você. Tipo, a vida não é o que fizeram com você, não é o que você passou, não é o que você viu. A vida é muito melhor do que isso, né? Acho que dentre trilhões, incontáveis possibilidades, cara, pensa só, dos seus pais aí, quando, sabe, não dá a cabeça nem na concepção, desde que você nasceu, por alguma razão você foi escolhido e não foi para viver na escassez, não foi para viver, sabe, correndo atrás de pagar conta, nessa preocupação e a vida sendo destruída por coisas tão fúteis, né? Sim, Então eu digo para você que dentre é isso, incontáveis possibilidades, por alguma razão, Deus te escolheu para estar aqui, né? E não só a sua vida, não escolheu só a sua vida, mas escolheu você para estar aqui escutando isso. Então, comece a entender que você é escolhido, que você, aos olhos do Pai, sabe, é maravilhoso, é maravilhosa, é único, é única. Então, você pode fazer a sua vida e transformar a sua vida de uma maneira que você hoje pode nem acreditar, mas você pode. E esse poder está dentro de você. E você precisa treinar essa habilidade todo dia um pouquinho. E como se treina isso, né? Cara, tendo contato com informações que você ainda não tem, seja através de livros, de ambientes, os ambientes que você constrói. Poxa, Léo, poxa, Sérgio, mas a minha vida, a minha família é toda disfuncional e tudo mais. Não tem problema, fecha a porta do seu quarto, vai ler um livro, se fecha no seu próprio ambiente, começa a acessar conhecimentos que você ainda não tem, né? Comece a ouvir podcasts, comece a ouvir a história de pessoas que têm muito sucesso, sim, seja lá em qual área, seja um atleta, né, um atleta olímpico, um campeão, um grande campeão de qualquer esporte, ou uma pessoa, um grande empresário, busque conhecimento, né, fique imerso nesse tipo de conteúdo, porque isso vai começar a mudar pequenas e pequenas chaves na sua cabeça. E não vai ser um único dia fazendo isso, né? Porque fazer isso por um só dia, um só final de semana, não muda absolutamente nada. Não muda 30, 20, 30, 40 anos vivendo na escassez, vivendo, né, com problemas, seja lá dos muitos que você possa vir a ter. Você precisa fazer isso pelo tempo que for necessário, ações certas, né? Pelo tempo necessário, as informações, as ações, esse tipo de acesso. Final de semana, todo dia, para de escutar música que, sabe, que banalize as pessoas ou que você acha que tudo é muito fácil. Muda o que você vê, o que você fala. São pequenos ajustes, mas isso precisa, galera, isso é o mais importante. É todo dia. Se você quer transformar a sua vida 180 graus, se você está olhando para um lado e você quer mudar completamente como eu fui capaz de fazer, como o Sérgio foi capaz de fazer, e olha, não é porque mudou e não precisa continuar mudando, não. Foi o que eu falei, todo dia, que nem tomar banho. O Sérgio traz essa frase, é muito boa. É todo dia
pelo tempo que for necessário. E isso sim vai fazer a diferença que você tanto quer ver na sua vida, sabe? Ambientes novos, pessoas novas. Não tem perto, olha, ó, livro, YouTube, tudo que você puder consumir que vá edificar quem você é, que vá mostrar para você que você é muito mais do que aquilo que fazem acreditar que você seja. Mas é um processo que vai doer, você vai mexer com coisas que você não quer mexer, mas vai valer muito a pena a hora que você enxergar o resultado. Eu quero ver depois o teu comentário aqui no vídeo, dizendo que, poxa, você vai mudar a partir de hoje, né? Que é um compromisso assumido aqui com a gente, que você ficou aqui até o final e está assumindo esse compromisso com a sua vida, porque só você vai poder fazer isso por você. O que tiver ao meu alcance que eu puder te ajudar, seja lá com qualquer tipo de informação, eu vou poder fazer. Mas eu não vou poder sentar do seu lado e fazer você ler ou ouvir. Você vai ter que tomar essa ação sozinho. É onde vai doer, mas vai doer para melhorar. É isso aí, porra, cara. Irmão, quero te agradecer do fundo do coração. Eu quis que o papo fosse realmente por esse lado, por essa, sabe, por esse caminho que eu acredito ser mais importante, não só para o mercado que a gente vive hoje, mas para a vida como um todo, né? As coisas que você falou, as coisas que você é, compartilhou aqui com a gente, eu acho que são de altíssimo valor. Até recomendo para você que está vendo esse podcast, se você quiser só ouvir depois de novo, assista a primeira vez com atenção, depois a segunda vez escute de novo, porque isso daí realmente tem muito conteúdo de valor para sua vida, tá? Isso que é o mais legal. Não é tipo assim, para o mercado de afiliado. Isso daí vai servir para qualquer coisa, para o mercado de afiliado, mas principalmente para a sua vida. E eu tenho certeza, cara, que assim como o Léo fez, você também consegue fazer e transformar a sua vida é, em meses, né? Vou falar em meses aqui porque eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito Sim, sim, que a mudança ela pode começar agora e surtir. Os primeiros frutos já começam a aparecer nos primeiros meses ali, e isso é incrível da vida. A vida realmente recompensa essa sua mudança de atitude. E você ter a paciência de que se você está começando algo novo agora, vai ter os desafios, vai ter as pedras no caminho, mas nada que vai te impedir de chegar onde você deseja. E, irmão, você é um cara sensacional. Quero te agradecer do fundo do meu coração você ter participado aqui do pô, podcast. tamo Fico muito junto. feliz com esse episódio aqui, irmão, de verdade. Eu tava querendo fazer com que fosse o 7, você tá ligado, né? Mas é isso. E pessoal, agora, só para quem é membro, o Leozão, dentro do nosso mercado de afiliado, ele vai soltar a brava. O que que ele tá fazendo? Qual que é o insight? Qual que é o hackzinho que tá fazendo com que ele caia os dólares na conta? Então agora é só para quem é membro. Tem a descrição aí embaixo se você quiser virar membro do canal. Só R$ 29,90, menos de R$ 1 por dia, pelo amor de Deus, para os maiores insights da galera do digital. E hoje a gente vai com o Leonardo Ducão. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? Valeu, tamo É junto. nóis!